Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Erika Miranda e eu tô aqui hoje com o primeiro caso do nosso podcast Casos Reais. E é um imenso prazer estar aqui com vocês hoje compartilhando sobre o que eu mais gosto de falar, que são de casos solucionados, não solucionados, investigar. Eu adoro isso e eu acho que se você está aqui também, você também gosta. Então, qualquer coisa, me manda lá no Instagram, meu @ é Erika Mirandas, Erika com K. Então, se você quiser conversar comigo, se você quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, eu tô por lá. E agora, vamos chamar aí a vinheta e pro caso dessa semana. Você sabia que a apenas 140 quilômetros do Rio de Janeiro existiram dois irmãos necrófilos que aterrorizaram a população da cidade durante um ano? Por volta de 94 e 95, Nova Friburgo viveu um dos piores e mais tensos períodos que eles já tiveram. Ibrahim e Henrique de Oliveira, os irmãos necrófilos, aterrorizaram e foram responsáveis por pelo menos 8 mortes brutais e praticaram necrofilia com todos os corpos, que é a prática da relação sexual com cadáveres. Eles apareciam e desapareciam com muita facilidade, atacando e arrastando mulheres de suas próprias casas. E segundo o jornal A Voz da Serra, a maioria das famílias que moravam na zona rural abandonaram as suas próprias casas naquela época com medo de se tornarem vítimas dos assassinos, né? Eu acho que qualquer um teria medo de andar nas redondezas que aqueles meninos frequentavam. A primeira vítima dos irmãos foi Eliana Macedo, de apenas 21 anos. A jovem estava desaparecida há uma semana quando seu corpo foi encontrado no meio da mata com uma das pernas devorada por animais e já em estado avançado de decomposição. A Eliana foi estrangulada por um fio de arame e o seu corpo foi vítima de necrofilia. Ao seu lado estava um crucifixo de madeira preta e a sua calcinha azul rasgada. E há apenas 7 meses depois da morte de Eliana, o corpo da estudante Norma Cláudia de Araújo, de somente 11 anos, foi encontrado nas mesmas condições de Eliana e até a localização do corpo era próxima da de Eliana. E já nessa época, as suspeitas acabaram caindo sobre os irmãos Oliveira. Eles já tinham sido acusados da morte de Eliana, mas não havia muitas provas suficientes na época para prendê-los. Na delegacia, o Ibrahim confessou ter assassinado a Norma, a menina de 11 anos, mas ele disse que agiu sozinho e sem a ajuda do irmão, que era o Henrique. Mas Ibrahim negou que foi responsável pela morte da mulher de 21 anos. Mas o problema é que Ibrahim tinha apenas 16 anos na época e ele acabou sendo julgado e ficou internado em um instituto da Ilha do Governador até completar 18 anos, quando ele acabou sendo solto pela justiça. E o reencontro, dos irmãos de Ibrahim e Henrique, depois desses anos afastados, foi o estopim para tudo voltar a acontecer de novo, e eles sempre agiam de forma parecida. Eles gostavam de atacar mulheres negras, quase sempre na parte da tarde e bem dentro da mata, que eles conheciam muito bem. Eles também sempre usavam arames e foices e evitavam machucar o corpo das vítimas do pescoço para baixo para praticarem a necrofilia. E para deixar ainda mais frio e macabro, tudo isso que envolvia eles ainda levavam itens pessoais como lembranças de cada mulher e as suas peças favoritas para colecionar eram calcinhas. E não demorou muito para os irmãos começarem a agir de novo. Em 95, Elisete Ferreira Lima e seu marido estavam tomando banho em uma das cachoeiras da região. Enquanto Elisete estava tirando um cochilo na margem da cachoeira, de boa, o marido dela nadava um pouco mais afastado. Até que Elisete sentiu um peso enquanto ela estava dormindo. Ela abriu os olhos e se deparou com um homem sobre o seu corpo e o outro de pé, observando ela. Um deles bateu com uma pedra na sua cabeça e foi para cima do marido dela, que corria para tentar ajudar ela. A Elisete conta que nem teve tempo de gritar e acabou vendo o marido sendo morto a pedradas pelos dois homens e o corpo sem vida sendo estuprado. Logo depois, ela acabou sendo arrastada pelos dois irmãos pela mata e estuprada violentamente também por um dos dois homens. Até que um dos irmãos acabou se distraindo ali naquela hora e deu uma brecha para ela conseguir fugir. Ela correu pela mata, se jogou de um barranco e logo foi socorrida por algumas pessoas que estavam andando naquele lugar que já era um pouco afastado da mata. Ela estava desesperada, com cortes nos braços, de canivete e nua. E adivinha o que aconteceu? Os irmãos acabaram sumindo dentro da mata. As únicas notícias e boatos que tinham dos dois era que eles se alimentavam de frutas das árvores e viviam dentro das grutas como verdadeiros homens da caverna. Até que os irmãos chegaram num nível bizarro.
No dia 1º de abril de 95, Ibrahim e Henrique mataram a própria tia, Vera Lúcia Damasceno, a facadas. Eles também estupraram a tia e, já com o corpo sem vida, inseriram um pedaço de tronco na região, nas partes íntimas dela, e acabaram deixando o corpo lá na floresta. Alguns moradores suspeitavam que a Vera era quem levava comida para os irmãos enquanto eles estavam escondidos na floresta. Mas parece que nem esse grau de parentesco ou de agradecimento por ela levar comida para eles foi alguma coisa para fazer com que eles pensassem duas vezes, né? E não foi só a tia Vera, né, que não conseguiu escapar da frieza dos dois irmãos. A mãe deles, né, Maria Luísa, revelou para o Jornal do Brasil em uma entrevista que ela foi estuprada pelo filho, por Ibrahim, mesmo antes de sua prisão. O mesmo aconteceu com a irmã caçula, Márcia, que sofreu estupros e agressão dos dois irmãos. E ela inclusive chegou a engravidar de Henrique, mas abortou para não ter que dar à luz ao filho de seu irmão. Na mesma reportagem ao Jornal do Brasil, a Márcia disse que Ibrahim chegou a cavar uma cova para enterrá-la, mas ela acabou escapando por pouco. E Ibrahim e Henrique eram vistos somente quando eles invadiam as casas para poder roubar comida ou quando eles apareciam para matar alguém. E depois eles acabavam voltando e desaparecendo como vento, sem deixar nenhum rastro. Era como se eles fossem fantasmas, uma lenda da cidade, né? Ninguém conseguia, de fato, capturá-los. Até que dia 17 de maio foi a vez de Odete de Carvalho, de 56 anos. Ela foi morta por golpes de foice e abusada dentro da própria casa. E não demorou muito, logo depois, em julho, Iria Moraes Ornelas, de 67 anos, foi enforcada com a própria saia e estuprada na cozinha de casa. Os irmãos levaram comidas e todas as calcinhas que tinham na casa. Nesse meio tempo, Ibrahim e Henrique continuavam saqueando os sítios e tentando atacar as mulheres dentro de suas casas. O último ataque dos irmãos foi também um dos mais brutais. Num domingo, por volta de meio-dia, os dois arrombaram a porta dos fundos da casa de Maria Dorcileia Foltz, de 39 anos, e atacaram ela. Mas eles acabaram sendo surpreendidos pelo filho dela, filho novo, de 9 anos, o Adriano Foltz, que tentou ajudar a mãe e acabou sendo coberto de pauladas pelos dois irmãos. Dorcileia foi arrastada pelos cabelos até o alto de uma pedraria próxima da sua casa. Ela foi asfixiada com o próprio sutiã e estuprada, depois da morte. O marido da vítima, marido dela, chegou em casa no final da tarde e encontrou o menino, o filho novo de 9 anos, na cozinha, muito ferido. Ele saiu pela estrada com o filho nos braços, que naquela altura já quase não respirava. O menino morreu no dia seguinte no hospital e o corpo de Dorcileia foi encontrado no dia seguinte pelo marido e mais um grupo de homens que saiu à procura dela. Ela, na época, estava grávida de 7 meses e teve seus órgãos genitais mutilados. As mortes dessa família, da família Foltz, foi o estopim, para gerar uma comoção em toda a cidade. Os moradores não aguentavam mais viver com medo. Na mesma semana, eles fizeram um protesto no centro da cidade que juntou 2.000 pessoas que seguiram um caixão com o corpo de Dorcileia. Nessa altura, a história ficou tão grande, tão conhecida, que ganhou uma projeção nacional. Inclusive, eles ofereceram uma recompensa de R$5.000 pelo prefeito de Nova Friburgo, mas os próprios friburguenses diziam estar mais interessados em matar os dois irmãos do que em ganhar o dinheiro. Eles queriam ter certeza que acabou aquela história. E com a atenção nacional dos crimes horrendos, mais de 200 policiais do BOPE foram enviados a Nova Friburgo para ajudar na procura dos dois com cães farejadores. E até que enfim, Ibrahim foi avistado perto de um sítio em Rio Grandina no dia 16 de dezembro. E logo os policiais do BOPE foram avisados e entraram na mata para procurar ele. Quando Ibrahim estava prestes a atacar um dos policiais com faca, ele tomou 5 tiros do subcomandante do BOPE, o capitão Fernando Príncipe Martins. E ainda assim, Ibrahim conseguiu fugir. Mas felizmente ele foi encontrado horas depois na mata fechada, já sem vida. Os policiais contaram que o corpo fedia, como se Ibrahim já tivesse morto há dias. Provavelmente é porque eles não ficavam dentro da mata e nem tomavam um banho nem nada, Dias depois que reconheceram, o corpo dele, que a mãe reconheceu o corpo dele, o Ibrahim foi sepultado como indigente no cemitério Público Esperança, em Itaboraí. Nenhum familiar compareceu ao enterro, Acho que
tem um motivo. E vocês devem estar se perguntando sobre o paradeiro de Henrique, né? Que ninguém sabia onde ele estava naquela altura. O que levantou ainda mais suspeitas de que provavelmente ele teria sido morto pelo irmão, né? Há algum tempo atrás. Já que quem matava, pelos relatos das vítimas, era o Ibrahim e quem assistia era o Henrique. Meses depois, o Henrique se entregou à justiça no dia 17 de junho de 96. O jovem estava escondido nos arredores, né, de uma fazenda de um advogado da região e ele foi até o administrador daquele lugar para pedir para ele se entregar, né, para a promotora Elizabeth, que era quem estava tomando conta do caso. E sem fazer alarde, né, com medo da notícia se espalhar, essa promotora buscou o Henrique e levou ele até o seu gabinete. E os relatos contam, né, que o Henrique andou de carro pelo centro da cidade e ele dava para ver, né, que ele estava assustado com os movimentos da cidade, com os carros e etc. Porque provavelmente era uma das poucas vezes em que ele tinha saído da mata. E o Henrique revelou que ele se entregou à polícia, né, com medo de ser morto pelos moradores da região. E em 1º de setembro de 2000, o Henrique enfrentou o tribunal do júri pela participação da morte do vigia João Carlos e atentado ao pudor de Elizabeth. E ele se declarou inocente de todas as acusações, afirmando que ele só acompanhava o irmão. No laudo médico, né, solicitado nesse processo, ele foi considerado são. Ele também não pôde ser processado pelos outros assassinatos por falta de provas de que o jovem tivesse realmente matado aquelas mulheres. E após um julgamento de 16 horas, sob um forte esquema de segurança, para evitar qualquer tipo de linchamento, o Henrique foi condenado a 34 anos de prisão. É preciso entender um pouco da trajetória dos irmãos, que foi de abandono e pobreza desde que eles nasceram. O caso foi avaliado, né, pelos especialistas como folie à deux, loucura a dois, pelos psiquiatras forenses na época, no qual eles dizem que são sintomas psicóticos compartilhados entre duas pessoas. Normalmente são familiares ou amigos. E na avaliação desses psiquiatras, Ibrahim era a cabeça psicótica dos crimes e Henrique sofria algum tipo de retardo mental. Até hoje, os dois são citados como dois jovens analfabetos e com instintos animais. Mas, porém, a forma, né, que eles matavam e como eles fugiam da polícia, a forma rápida deles sumirem, né, e fugirem dos moradores durante quase um ano, prova o contrário. Os moradores mais antigos dessa região confirmam que eles eram de uma família miserável, nascidos em um ambiente de trabalho braçal, e que o pai dos meninos era alcoólatra e agredia a mulher Maria Luísa. O pai também batia nos filhos e obrigava Ibrahim e Henrique a passarem noites adentro da mata, sem comida. E os relatos dos moradores daquela região falam que desde a infância Ibrahim já causava medo ao matar animais para fazer sexo com as carcaças. E que os dois irmãos também nunca saíram daquela região que eles foram criados, assim como não aprenderam a ler e nem a escrever, e muito menos chegaram a ver o centro da cidade, Nova Friburgo, ou qualquer outro lugar com mais movimento, mais urbano. Mas e aí, qual a sua opinião dos irmãos? Você acha que tinha realmente uma loucura ali? Então esse foi o caso da semana. Espero que vocês tenham gostado da escolha desse caso, né? Não do caso em si, porque é bem pesado, mas qualquer sugestão de casos que eu ainda não tenha falado no meu Instagram ou em qualquer outra rede social, eu aceito a sugestão de vocês. Deixem lá, meu Instagram é @erica_mirandas. Aceito a sugestão de todo mundo, adoro também conhecer casos novos. Então é isso, pessoal, foi um prazer. Até o próximo episódio.